Fala, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre renda extra. O que ela é e como que ela pode ajudar nas nossas finanças no mês, beleza? Então pegue o seu caderno e me acompanhe mais essa aula. Bom, pessoal, como a gente já vem trabalhando, desde quando a gente começou as aulas de Educação Financeira lá no sexto ano, a principal fonte de renda da maioria das pessoas é o seu salário. Se você não é um empresário, se você não é um investidor, ou você não tem casas alugadas, por exemplo, a sua renda vem do seu salário, ou seja, daquilo que você vai trabalhar e no final do mês, no início do mês, você vai receber um pagamento referente à sua quantidade de trabalho, correto? Porém, gente, a gente sempre sabe, né, o tanto que a gente vai receber. A gente sabe lá que tem um salário líquido, salário bruto, que a gente recebe um pouquinho a menos do que aquilo que está na carteira de trabalho, mas, de modo geral, a gente sempre tem a segurança de que vai receber aquilo no final do mês. Caso, em condições normais. Se foi um mês atípico, igual a gente está agora com epidemia, com redução de salário, redução de carga horária, aí pode ter variações. Mas em situações normais, a gente tem a segurança daquele salário. Tá? E a gente viu inclusive alguns direitos trabalhistas, né, FGTS, seguro-desemprego, demissão sem justa causa, que a gente pode receber caso aconteça alguma coisa, caso a gente seja demitido de forma indevida. Tá? Mas, mesmo sabendo que a gente vai receber todo mês lá R$1.000, R$2.000, R$3.000, a gente pode se ver num aperto financeiro, independente do motivo. Pode ser um carro que estragou, pode ser uma pessoa que ficou doente, a gente teve que gastar um dinheiro a mais, pode ser uma reforma inesperada, ou seja, coisas que fogem do nosso planejamento. E aí a gente tem algumas soluções para corrigir esse problema, para corrigir esse furo no orçamento. Como, por exemplo, contrair um empréstimo para bancar alguma coisa, pegar um empréstimo no banco primeiramente, né? Ou talvez conversar com familiares, mas dinheiro e conversar com familiares assim pode dar problema, então é melhor não, a não ser se você confia muito na pessoa. E a outra opção é aumentar a sua renda. Obviamente que você não precisa esperar dar ruim para você querer aumentar a sua renda. Aliás, o ideal é que a gente sempre tenha uma renda extra, ou seja, a gente tem o nosso salário, mas essa renda extra seria o quê? Uma quantia a mais que a gente vai ter em relação ao nosso salário. Então, eu recebo R$1.000, eu tenho uma renda extra de R$200, opa, 20% a mais já, bastante coisa, né? E a gente pode pensar que a renda extra, ela não vai ser o seu outro salário, tá? Mas ela vai ser um acréscimo. E com esse acréscimo, a gente pode tanto formar aquele fundo de emergência, aquela poupança de emergência caso seja necessário. A gente pode fazer investimentos e fazer aquele dinheiro render mais. A gente pode gastar com um lazer que normalmente a gente não teria porque o dinheiro é curto. Por isso que é bom sempre a gente ter uma renda extra. Independente se a gente está num problema financeiro, se a gente está lá no buraco, mas se você estiver no buraco é mais interessante ainda, ou se você tem uma vida financeira já saudável, porque, convenhamos, né, ganhar dinheiro é sempre uma coisa boa. Então hoje eu vou falar um pouco da renda extra e maneiras da gente ter uma renda extra, beleza? Então, pessoal, a primeira dica são os dividendos, tá? O que são os dividendos? Lembra no passado, quando a gente estudou as ações, que você poderia comprar uma ação de uma empresa, se tornar um sócio dela, e você pode revender essas ações quando elas valorizarem. Então, você pode comprar uma ação por R$50 e daqui a 2 anos ela pode estar valendo R$200, não, 200 é muita coisa, mas R$60, R$70. Tá? As ações da Magazine Luiza, por exemplo, elas quintuplicaram, beleza? E uma coisa que a gente não viu naquela época eram os dividendos. Tá? O que são dividendos? Quando você compra uma ação de uma empresa, você recebe parte dos lucros dessas empresas. Tá? Então, sempre essas empresas elas estão pagando os seus acionistas. Tá bom? E quando que é feito esse pagamento? Bom, gente, depende de empresa para empresa. Tá? Tem empresas que esses dividendos são pagos a cada 3 meses, algumas a cada 6 meses, algumas a cada 1 ano. Isso vai depender da política da empresa.
tá bom? Mas se você tem dinheiro investido nessas empresas, você recebe um retorno. De quanto é esse retorno, professor? Bom, são alguns centavos, tá? Não é muita coisa. Mas lembrando, pessoal, quando a gente fala de mercado de ações, você não vai comprar uma ação. Você vai comprar um bolo de ações, um pacote de ações. Então, por exemplo, eu estava vendo recentemente, um pouco antes de gravar essa aula, né? Os valores da Sanepar, a empresa de água que distribui água aqui para Maringá. Tá? As ações dela, hoje, elas estão valendo R$ 5,15. Quantas ações você não poderia comprar? Tá? Imagine aí, se você tem 10 reais, já dá duas. Se você tem 100 reais, 10, 20, melhor dizendo, né? Então, sem contar os centavos, beleza? Então, você vai comprar sempre várias ações de uma empresa. E aí a gente vai receber esses dividendos. Eu acho que ela paga uma vez por ano, a Sanepar, tá? Não me recordo. São alguns centavos, mas como você vai receber centavos por cada ação, no final dá uma quantia até que razoável. Lembrando, você tem que ter, quanto mais ação você tiver, mais retorno você tem, mais retornos desses dividendos você tem. Então, por isso que é sempre interessante a gente estar comprando ações. Por quê? Primeiro, ela pode ter uma valorização. Então você compra por 5 e vende por 6, vende por 8, vende por 10. E porque a gente tem esses dividendos, tá, pessoal? E lembrando, aqui se ganha na quantidade. Então você comprou a ação por 5 reais e vai vender quando ela tiver 6, você tem quantas ações? 100 ações? Vai dar 100 reais. Você vai vender a 7 e tem 100 ações? 200 reais. Então, quanto mais ações você tiver, maiores as chances de você ganhar mais dividendos e também lucrar quando você for vender, fazer a venda futura dessas ações. Inclusive, pessoal, as pessoas que mais trabalham com isso, com ações, elas não pensam em ações, em fazer uma especulação da ação. O que é especulação? Você compra a ação a 5 e vende ela a 6. Não. As pessoas que trabalham com isso, elas gostam de comprar ações que pagam dividendos bons e que são empresas seguras, empresas sólidas, que sempre vai ter uma margem de lucro. Então, a ação pode não dobrar em um ano, como aconteceu com o Magazine Luiza, que passou, aliás, foi maior do que isso. Mas ela sempre vai estar apresentando lucros e sempre vai estar pagando bons dividendos. E então, essa pessoa que tem muito dinheiro investido, ela sempre vai estar recebendo, tá bom? É um erro das pessoas não fazer esse tipo de investimento, optar por outros investimentos, como a poupança, por exemplo, porque a poupança, ela rende, o rendimento é muito baixo, ela não tem essa valorização das ações e ela não vai pagando você com o passar do tempo, como o caso das ações. Tá bom? Então, se você tem uma boa quantidade investida em ações, por exemplo, às vezes a sua conta de água, a sua conta de luz já é paga só pelas ações. E aí é um dinheiro que sobra para você. Ou, conforme você vai recebendo esses dividendos, você pode optar por fazer mais investimentos, ou pode comprar mais ações, pode usar esse dinheiro para pagar conta, enfim. Aí o dinheiro é seu. Mas é uma boa opção. Lembrando, pessoal, para fazer investimento, você pode fazer com muito pouco, né? Igual a gente viu aqui, ação de 5 reais, tem ação de 2, 3 reais, são baratas. Mas os dividendos são baixos. Então, quanto maior o valor da ação, maior o dividendo. E quanto mais ações você tiver, mais dividendos você vai receber também. Então, às vezes, vale a pena a gente comprar várias ações pequenininhas, ali de 3, 4 reais, e receber muitos dividendos menores, mas a gente ganha na quantidade, do que comprar uma ação que tem um valor alto e o dividendo no final vai ser baixo. Beleza? Fica a dica para vocês aí. Outra forma da gente ter uma renda extra é com um negócio online. Tá? Hoje, a gente está conectado a todo momento, celular, computador, tablet, é muito fácil para a gente procurar qualquer coisa na internet. Tá? Então, hoje é muito viável você ter o seu próprio negócio online, ao mesmo tempo em que você tem o seu trabalho. Tá? Por quê? Quando a gente tem esses negócios online, de vendas online, a demanda de tempo é pequena, de tempo e dedicação. Porque você pode deixar lá todo automatizado o seu site,
a pessoa faz o pedido, e aí você chega no final do dia, bom, foi pedido isso, separa a encomenda e despacha no outro dia. Então é bem tranquilo. Eu conheço pessoas que têm esse tipo de comércio. Então eles trabalham normalmente, aí na hora do almoço eles respondem as dúvidas de cliente, que olha, tem tal peça, tem tal produto, aí ele responde. Chega em casa, vê a lista do que foi pedido, embrulha na noite e manda no outro dia. Estou falando, pessoal, de um negócio pequeno, tá? Não estou falando de uma mega loja, que aí você vai precisar de pessoas trabalhando para você. Então, ele revende peças de celular, desde capinhas até telas, e sai vários pedidos. E a renda dele extra acabou se tornando a renda principal, né? Mas ele continua trabalhando. Mas demanda pouco o serviço dele, porque o site está todo automatizado, e ele só tem que pegar as encomendas, fazer as encomendas e enviar para os correios. Então é bem tranquilo. Nem todos os negócios são assim, mas é uma possibilidade. E tem várias plataformas onde a gente pode estar fazendo isso. Então você pode anunciar no Mercado Livre, pode anunciar na Amazon, pode anunciar no Facebook. Tem um monte de plataforma que você pode colocar o seu produto lá como anúncio e as pessoas vão ter acesso e você pode estar revendendo isso. Tá bom? Bem facinho também. Hobbies, pessoal. Tem maneira de você ter um hobby, fazer algo que você gosta e ainda assim ganhar dinheiro com ele. Então, por exemplo, você toca, você tem alguma banda, você pode fazer shows. Tá? Não vai ser um show aí que você vai receber um cachê gigante e tudo mais. Porém, não agora, né? Não nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Mas em Maringá, tem um monte de lanchonete, tem um monte de barzinho, um monte de ambiente que eles tocam música ao vivo. E que eles pagam para vocês tocarem. Né? Mas aí, eu tenho um amigo que inclusive é músico também, e ele gosta muito de rock. E o público aqui pede muito sertanejo. Aí não, beleza, vou aprender a tocar sertanejo. Não ganhou, ele gosta de rock, mas ele toca sertanejo porque é aquilo que dá dinheiro para ele. E é uma coisa que ele gosta, ele se formou em música, e ele consegue viver disso. Então, ele trabalhava, né? Sexta, sábado e domingo, que eram os dias que tinha show, e na noite, né? E aí já fazia uma renda extra que era semelhante à renda do próprio trabalho dele. É cansativo, gente? Tá? Mas como a gente já vem falando sempre, dinheiro não cai do céu. Então, exige de alguma forma trabalho, tá bom? Você faz algum tricô, crochê, qualquer coisa relacionada a trabalhos manuais? Pode vender também. Sempre, todos os anos, tem um salto ali de venda de cachecol, de touca, no período do inverno. Então você pode estar fazendo, se você tem esse hobby, você pode ter um estoque e vender ele nos períodos onde tem mais venda. Ou pode mesmo aceitar encomenda e fazer personalizado. É uma opção, tá, gente? A minha mãe, eu acho que eu já comentei com vocês, ela não costura mais. Mas ela costurava e ela fazia roupas assim por encomenda. Ela tinha um trabalho dela e no tempo livre, à noite, finais de semana, ela acabava pegando esses outros serviços para fazer, tá bom? Vou dar um exemplo que eu faço, né? Eu tiro muitas fotos, eu gosto de tirar fotos. Sou fotógrafo? Não, tá? Mas direto aparece trabalhos para eventos. Então, por exemplo, vai ter uma formatura. A formatura às vezes 3 turmas, então tá lá 40 pessoas, 80 pessoas que estão se formando, mais os convidados, então precisa de muita gente. Precisa de muita gente, um fotógrafo não vai dar conta. Então essas empresas elas acabam contratando 3, 4, 5 fotógrafos para fazer a cobertura do evento. Então, é uma possibilidade fazer isso, tá? Eu tiro fotos e vendo na internet. Inclusive, deixa eu pegar aqui. No livro de vocês, se vocês quiserem pegar qualquer livro e olhar alguma foto, gente, que tem no livro, qualquer uma, vai estar no cantinho escrito assim, ó. O nome de uma pessoa / Shutterstock, que é uma página onde eu vendo fotos na internet. Dá dinheiro? Dá um pouquinho, tá? Ainda mais porque eles pagam em dólar, então qualquer coisa que é vendida, quando você converte para reais, dá um dinheiro, tá? Se eu quisesse colocar mais fotos, me dedicar a isso, poderia dar mais dinheiro, mas aí mais tempo, né?
Não é o caso agora, mas é uma opção. Então percebam, pessoal, que existem várias formas da gente ganhar dinheiro, tá? Desde trabalhos, hobbies, investimento, ter um negócio, e que não necessita, teoricamente, de muito tempo da nossa vida. Ou seja, a gente consegue ter o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, fazer essas coisas e ganhar um dinheiro a mais, tá bom? Bom, outra forma que a gente tem é ter algum trabalho freelance. Tá? O que são trabalhos freelances? São trabalhos que são temporários. A gente viu salário, falamos de carteira assinada e dos descontos e tudo mais. Quando uma pessoa é um freelancer, ela está fazendo um trabalho temporário, então necessariamente não tem vínculo empregatício, você não tem uma carteira assinada. Tá? Mas é um trabalho de caráter diminuto, um caráter temporário. Exemplo, garçons, por exemplo. Então eu acabei de falar de um evento aqui, de uma formatura. Precisa de vários garçons para trabalhar num serviço dele. Então, preciso de garçom, posso trabalhar no final de semana, sábado, domingo, não sei. Vários bares precisam de pessoas que a rotatividade é bem grande. São poucas as pessoas que trabalham, por exemplo, em casas de show e lanchonetes assim, que têm carteira assinada. A grande maioria são trabalhadores temporários ou são freelancers, então trabalha lá o dia sim, dia não, quando chama. Às vezes nem sempre dá para contar com esse trabalho, mas é uma opção, tá bom? Vendedor, então a gente está agora em dezembro, todo dezembro tem vagas para vendedor nos shoppings, então você pode estar se candidatando a uma dessas vagas também. Atendentes. Então, sempre há serviços temporários que a gente pode se candidatar. Como eu falei, pessoal, trabalho. Envolve trabalho também. Não pense que é tudo fácil na vida. Beleza? Outros exemplos, pessoal, vagas no final do ano em shopping, como eu mencionei. No litoral, nas praias, sempre tem trabalho no verão. Tá? Trabalho de garçom, trabalho de atendente, porque é o período de temporada. E tem amigos que vão tem trabalho aqui, né? Inclusive alguns são professores. Aí pega essas férias do final do ano, vai pra praia, trabalha lá, porque o salário é muito bom. Aí no meio do ano, quando tem essas férias no meio do ano, de julho, eles vão viajar com o dinheiro que eles fizeram trabalhando no verão anterior. Beleza? São opções, tá? Trabalhos aí não falta. Mesmo com o Brasil estando num cenário de desemprego bastante alto, em torno de 12%, sempre há trabalhos temporários, beleza? E para dar um exemplo para vocês, pessoal, porque às vezes a gente fica pensando assim, eu já trabalho, eu tenho meu trabalho, então eu não vou vender nada na rua, eu não vou arrumar outro trabalho, eu não quero ser garçom, eu não quero ser nada, eu quero trabalhar lá no meu escritório, no ar-condicionado. Bom, gente, eu vou dar um exemplo para vocês desse sujeito aí. Não sei se vocês conhecem, se vocês já viram. Tá? O nome dele é Thiago Nigro. Ele tem, eu acho que 29 anos. Ele é bem novo. Tá? E ele tem um canal no YouTube chamado Primo Rico. Inclusive fica a sugestão dos conteúdos que ele produz. Tá? O Thiago, ele recebeu uma vez da família dele 5 mil reais de aniversário, acho que de 18 anos. E ele falou, bom, vou colocar na bolsa de valores, né? Comprar ações para receber dividendos. Ele perdeu os 5 mil em uma semana. Por quê? Não sabia o que estava fazendo. Não tinha educação financeira. Não sabia quais ações comprar. Tá? E aí ele conta depois a história dele. Né? Ele perdeu todo esse dinheiro, trabalhou. O trabalho dele não era o suficiente. Então ele fez o quê? Renda extra. Ele começou a trabalhar como garçom para ter renda extra para fazer novos investimentos. E aí com os novos investimentos ele acertou. Tá? E ele se tornou milionário com 26 anos. E hoje ele já está com alguns milhões na conta, fez a própria empresa de investimento deles, então se você quiser investir com ele você pode. E é um exemplo que às vezes a gente tem que sair dessa zona de conforto. Eu trabalho, paga todas as minhas contas, mas está sobrando dinheiro? Você consegue fazer um investimento? Porque a vida, gente, não é só trabalhar, tá? Eu acho que vale a pena a gente trabalhar e trabalhar bastante, mas ter o nosso momento de lazer. Mas a partir do momento em que eu não tenho isso, a minha vida está meio errada. Então vale a pena eu me esforçar mais, trabalhar mais, buscar outras fontes de renda e futuramente ter umas férias melhor,
ter investimentos, receber dividendos interessantes e aí acumular mais dinheiro, tá bom? Outra opção que a gente tem, pessoal, e parece bobinha, mas funciona, tá bom? E eu vou dar 2 exemplos aqui, que é vender coisas. Vender que tipo de coisas? Coisas fáceis, tá? Um doce, um salgado, um sanduíche, um brigadeiro, tudo isso pode parecer besteira. Às vezes a gente vê alguém vendendo coisa na rua assim, você quer comprar um brigadeiro, um bombom? Aí você pensa, nossa, mas essa pessoa aí sai vendendo na rua, no sol. É um trabalho extenuante, cansativo, né? Mas quanto será que essa pessoa não ganha? Se uma pessoa vender 25 brigadeiros a R$ 2 no dia, ela em um mês consegue R$ 1.000. Então é quase um salário mínimo. 25, gente, nem é muito. Tá? Dependendo do lugar que você vende, se você vai num lugar que tem muito movimento, igual por exemplo a rodoviária de Maringá, terminal rodoviário, eu acho que ali deve passar umas 50 mil pessoas, umas 30 mil pessoas por dia. Você precisa vender 25. Você vai ter uma renda de R$ 1.000 por dia. Tá? Então, você pode sair vendendo no seu tempo livre, uma sexta-feira à noite, por exemplo, sábado, domingo, é uma opção. Ou você pode vender entre os seus círculos de amigo. Por exemplo, os seus amigos da escola. Então, agora 2 exemplos. Vocês lembram da professora Carilli do ano passado? A professora Carilli vendia bombom. Inclusive, ela casou esse final de semana. Era uma renda extra para ela. Então, ela não tinha o tempo para sair vendendo. Então, ela fazia e levava aonde ela ia. Então, ela vendia na escola, ela vendia na universidade, tá? E eu também já fiz isso. Inclusive, da viagem que eu fiz no início do ano, parte desse dinheiro foi por conta dessa renda extra. Eu fazia palha italiana, que é um docinho, acho que eu até comentei com vocês, que é um doce à base de brigadeiro, e aonde eu ia eu levava. Aí vendia na universidade, não precisava sair vendendo por aí. Vendia na universidade, os alunos que estavam lá, eles compravam. Inclusive, aonde eu estudo lá, que é o UEM, não tinha, próximo do meu bloco, não tinha ninguém que vendia nada, não tinha uma lanchonete nem nada. Então, eu vendia doce, tinha 2 meninas que vendiam sanduíche natural e ganhavam muito mais dinheiro do que eu. Tinha gente que vendia chá e café quando estava frio. Então, são opções que a gente tem, e às vezes sem fazer muito esforço. Porque eu fazer a palha italiana era fazer o brigadeiro, colocar na forma, cortar em quadradinho, que eu tinha forminha, e embalar. Não gastava muito tempo. E a minha renda, o que eu queria de renda, não era tão alto, então era factível, ou seja, era possível fazer aquilo. E, obviamente, se fosse necessário sair vendendo, conseguiria sair tranquilamente, ia vender muito mais. Tá? Mas aí a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Então, pessoal, sempre isso fiquem para a vida de vocês. Tá? Quando a gente vê uma pessoa vendendo coisas na rua, não trate com desdém. Não trate com demérito. É uma profissão digna como qualquer outra e pode ser também muito lucrativa. Como eu falei, 25 bombons brigadeiros no dia, em um mês dá R$ 1.000. Se você extrapolar, vender mais ou agregar mais valor, vender mais caro, pode aumentar ainda. Tá? Tem vários negócios que surgiram dessas pequenas vendas. Bolo no pote, por exemplo, que virou moda e que muitas pessoas faziam para incrementar a renda e acabou virando um super negócio. E está aí já com alguns milhões na conta. Então, mas para isso, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Ou seja, preciso de mais dinheiro, o que eu vou fazer? Bom, preciso de arrumar um trabalho, uma nova renda, o que eu sei fazer? O que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? Tá? Infelizmente, poucas pessoas veem dessa forma. Então, eu preciso de mais dinheiro para fazer qualquer coisa? Vou no banco, vou fazer um empréstimo, depois eu vou pagar juros altíssimos para esse banco. Quando a gente tem outras opções. Tá? E lembrando, pessoal, eu que não dei nenhuma... Com o exemplo do Thiago Nigro, que realmente foi para $1 milhão, todos os outros exemplos são factíveis. O que você quer fazer? O quanto você precisa de renda extra para fazer isso? Eu garanto que você consegue. Se alguém faz 1.000, você faz 2.000. Se alguém faz 3.000, você faz 4. Basta ter persistência. Então, pessoal, só para finalizar aqui, né? Dinheiro sempre é bom, dinheiro extra melhor ainda. Então, quando a gente se vê numa situação de dívidas, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que ver é
o que eu estou gastando além do que é necessário. Cortar o supérfluo. Cortou? O que eu posso fazer agora para aumentar a minha renda? Tá? Porque, como eu falei, as pessoas elas têm uma ideia um pouco errada. Eu estou devendo, eu vou contrair um empréstimo para pagar e dever para outra pessoa. Quando o que a gente deveria estar pensando mesmo é como aumentar a nossa renda, como aumentar o ganho. Aí até chegar um momento em que a gente tem ações o bastante para pagar as nossas contas, as nossas dívidas. Tá? Eu fiz um cálculo esses dias, 7 milhões é o suficiente para ter um rendimento de quase 5 mil reais ao mês. Então se você tem 7 milhões investido, você vai receber de dividendos 5 mil reais ao mês, tá? Para mais ou para menos, e aí já é um valor ok. Então, como que a gente faz para aumentar essa renda? Trabalho, se você consegue investir, faça investimentos, receba dividendos, se possível, reinvista esse dividendo em novas ações, e aí você vai ter inclusive uma renda passiva. O que é renda passiva? Você está dormindo e está gerando dinheiro lá ao mesmo tempo, que é isso que as ações fazem. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui então. Bons estudos e até a nossa próxima aula.